Escute o que eu vou falar para vocês, que vocês têm que aprender. Se vocês não aprenderem isso, vocês vão ser sempre religiosos demais. Então Deus está quebrando a nossa religiosidade. Aquele homem começou a pregar. Um deles, eram 4. E de repente ele estava pregando, ele do nada, ele abaixa, atrás do púlpito, se esconde. Quando ele levanta, ele está com óculos de criança verde, imenso no rosto. Ele pega aquele bonequinho do Toy Story, pega um bonequinho do Toy Story, pega 2 brinquedos e começa a correr dentro da igreja igual criança. Todo mundo parou. Ele corria. Aí daqui a pouco um outro também em inglês, ele levanta correndo do nada, todo enfeitado igual criança, e eles dois começam a brincar. E todo mundo parado. E eles pegam o microfone e falam assim: enquanto vocês não aprenderem a voltar à inocência e ser como criança, vocês não podem nadar nos rios do Espírito. O problema é que entre maturidade e ser como criança há uma grande diferença. E a maturidade para Deus é aquela que está em toda que a sua pureza, simplicidade e humildade. Isso é ser como criança para Deus. Muitos querem ser adultos, querem ser espertos no púlpito, mas são perigosos. Gostam de fazer as coisas carnalmente organizadas. Se nós não aprendemos a desprender e ser como crianças na presença de Deus, ser simples, nós nunca vamos viver profundamente no Espírito. Eu lembro que todas as vezes que Deus visitou profundamente com a glória dele, sempre veio um gozo de alegria, de risos profundo e profundo. Eu sei que todo esse momento, sempre um amor muito forte, exala, que a gente olha para a pessoa que está perto da gente, você ama todo mundo que está perto de você. Então Deus está restaurando em vocês essa humildade em vocês. A pureza é a verdade. Como está difícil isso, irmãos. Como tem sido difícil quebrar a iniquidade das pessoas. Hoje, se eu entrasse naquilo que Deus está me revelando, que está para acontecer no congresso, aconteceria muita libertação violenta aqui dentro hoje. Eu lutei contra tronos perversos que agem na geração de vocês. De você mesmo que está me olhando. De você mesmo que está me olhando. Tenebroso o que está para sair da sua vida. E são coisas que estão na dimensão da alma. Que aprisiona, que macula a sua vida espiritual. Que combate contra o seu espírito. E a gente passa o dia inteiro vendo essas coisas que estão para acontecer e orando para Deus libertar vocês do jugo dos tronos. Existe uma guerra no mundo espiritual. Nós estamos falando de potestades, principados, governadores desse século tenebroso, o assento dos tronos. Nós estamos falando de muitas diversidades malignas que operam e lutam contra nossas vidas. Então, esse congresso é uma mudança muito radical nas nossas vidas, irmãos. E esses dias... Obrigado pela oportunidade, bispo. Presta tua Bíblia aí, peraí. Obrigado. Eu falei para ele que Deus vai pegar ele assim. Eu falei, quanto mais no estreito nós estamos, mais no estreito Deus joga a gente. Para mostrar que a excelência do poder pertence a Ele, não a nós. Que a graça, a sabedoria pertence a Ele, não a nós. Uma coisa que eu li Charles Spurgeon escrever, ele falou, com toda a biblioteca que um homem pode ter, que ele tinha, nada se compara à comunhão do homem com Deus em oração. E oração, ela está muito além do que nós já alcançamos. E a hora que já alcançamos muitas boas coisas, e eu tenho uma boa notícia para te dar. Você quer ouvir uma boa notícia ou não quer? Isso vai se alavancar a tua vida. Tu quer ouvir ou não? Em dezembro, nós vamos lançar
escola de oração profética aqui. Aí ontem eu estava no monte, eu comecei a entender tudo que Deus estava me pedindo. Eu falei, Senhor, então eu renovo meus votos, a minha aliança com o Senhor, eu vou levar essa geração a orar. Foi para isso que tu me chamou. Meu maior mandato, que caracterizou todo o meu ministério desde o início até hoje, é a oração. E alguém vai ter que encarar essa guerra. Porque levar essa galera para a oração nesse século 21 é a coisa mais difícil que tem. Mas a graça, ela vem para isso. Para nos capacitar ao impossível nas nossas vidas. E quando vocês descobrirem, e como nós estivermos mergulhados nos rios da oração, nós entenderemos o verdadeiro chamado da igreja brasileira. O seu verdadeiro chamado. Ele nasce e ele terminará na oração. Jesus iniciou o ministério dele orando e terminou o ministério dele orando. Todas as grandes maravilhas e realizações espirituais poderosas, prodigiosas, ele manifestou em oração. Através da oração, ele quebrou a lei da física. Ele andou sobre as águas. Através da oração, ele quebrou a lei da matemática. Porque ele multiplicou os pães, 5 pães e 2 peixinhos. Mais de 10.000 pessoas puderam comer. Jesus quebrou a lei da biologia. Porque ele restaurou a visão de um cego de nascença. Jesus quebrou todas as leis naturais através da oração. Você vai quebrar todas as leis do engano da sua alma através da oração. Toda a liberdade que um homem e uma mulher pode encontrar em Deus só nascerá quando ele decidir orar. Quando você decidir orar. E se tem algo que Deus vai nos fazer voltar profundamente, é amar a Deus com o primeiro amor. E o Senhor tem falado esses dias profundamente sobre voltar ao primeiro amor. Levar a igreja, esse congresso, as almas que vão entrar aqui dentro, a viverem o primeiro amor. Uma das características que marca o primeiro amor não é a grande inteligência, qualidade de resistir ao mal. Não. Porque na igreja de Éfeso o Senhor repreende ela, embora ela tivesse uma grande eficiência em resistir ao mal e colocar à prova os falsos apóstolos, que não suportava e não tolerava a iniquidade no meio deles. Eles tinham abandonado o primeiro amor. Embora as últimas obras deles eram tão grandiosas, muito maior do que as primeiras do primeiro amor, mas o Senhor olha para tudo aquilo e fala assim, ó, eu tenho contra ti uma coisa, que você abandonou o seu primeiro amor. Arrependa-te depressa, antes que eu tire você do seu lugar. Eu removo você, seu catiçal. Então você vê que o abandono do primeiro amor é um pecado. Porque ele convida vocês a se arrependerem por ter abandonado o primeiro amor a ele. Que para ele é o único amor que certifica que você o ama de verdade. Esse primeiro e último e único amor é o que leva você a sempre se disponibilizar, sempre sacrificar. É o que faz você suportar, tolerar, amar os seus irmãos. Quantas coisas no passado você tolerava e amava e suportava as pessoas e hoje você não consegue suportar? Coisas menores hoje. Você não tem paciência com as pessoas. Porque você abandonou o primeiro amor a Jesus Cristo. Quando nós estamos em evidência, em auge, o nosso amor por Deus,
Fica fácil você vencer o pecado, você sacrificar para estar com Deus. Se a pessoa chamou você para o monte, você já foi para o monte, você volta para o monte. Medir sacrifício não se torna mais algo difícil, mas se torna algo simples para você. E o Senhor está chamando a igreja a retornar às primeiras obras. É engraçado que onde nós tivemos tanta experiência em oração, por causa do profético, a oração profética ela te dá experiência na oração. Uma das dinâmicas mais profundas de aprender sobre oração é ensinar você a orar profeticamente. Nada ensina mais a gente do que orar, senão o próprio dom profético. O dom profético, ele te equipa você para orar profundamente, em sincronia com o espírito de revelação e os anjos. Quando eu estou orando e de repente eu vejo algo, sabe, a minha oração ela não pode continuar do jeito que eu estava, ela tem que se convergir do jeito que eu estou vendo. Se você observar os profetas, Jeremias, o que tu vê? Ezequiel, o que tu vê? O que você está vendo? Pois bem, profetiza. Peça a mim agora para me agir. Deus leva Ezequiel no vale de ossos secos e faz uma pergunta para ele diante do que ele estava vendo. E naquele diálogo, naquela oração profunda ali dentro, o Senhor começa a dar a palavra dele a Ezequiel. Existe uma dimensão que Deus está nos convocando, irmãos, para sermos participantes no nível da oração, na dimensão da glória. É incrível essa dimensão porque para você transitar para ela, você vai ter que tomar algumas decisões profundas na sua vida. Você quer saber como isso é terrível, profundo e importante? Hoje, em boas partes do dia, exemplo, eu vi a Beatriz, o espírito dela lutando. Todos os tronos que lutam contra a vida dela estavam batendo sentença para ver se ela conseguiria receber algo nesse congresso ou não. E vinha a mim o espírito dela. Eu tinha que pedir, Senhor, liberta ela. Concede a ela uma transição de vida. Porque o espírito está lá lutando no espírito dela. Seu. Só que vocês têm que ser humildes. E você tem que desejar ardentemente crescer espiritualmente. Viver para Deus. Querer fazer a obra de Deus. Desejar ser um vaso na mão dele. São essas pessoas que desejam ardentemente a Deus, que amam a Deus. Que com todas as tuas falhas, iniquidade, pecado que tu já passou no teu passado, tudo que você luta na tua alma, esse desejo ainda continua em você, você quer ser um vaso, um instrumento na mão dele. Deus certamente te libertará de todos os seus pecados, de todas as suas iniquidades, de todas as fortalezas e demônios que possam estar resistindo à sua vida. Escute o que eu estou falando para você. A libertação ela vem na proporção do quanto você deseja servir a Deus. Ser livre para Ele. Ele não liberta você, para te deixar bem. Isso faz parte. Mas Ele sabe que você estando bem, mas não estando lutando pelas causas do desígnio pela qual Ele chamou teu espírito, Ele sabe que você vai perder sua libertação. Porque toda a dimensão que Deus te libertou, há uma graça que Deus te usará para libertar outras pessoas. Há um testemunho que é gerado dentro de você. Há um poder espiritual que te foi dado. E você vai ser usado dentro dessa dimensão. E você tem que entender que agora você carrega algo na terra que o diabo odeia. Ele perdeu. E o Senhor colocou uma luz onde tinha trevas em você.
Seja luz para aquelas pessoas que estão necessitando do teu chamado. Eu tinha muita coisa para falar com vocês. Mas isso vai ser para o congresso. Porque Deus ele está aliando vocês à oração. Eu sei que hoje é um dia de oração. Era para nós continuarmos mergulhados no que estava acontecendo aqui em cima. Porque Deus quer levar você a orar. Agora é o tempo de orar muito. Porque nós estamos à véspera de algo muito sério que está para acontecer. Eu senti que Deus mudou a condição desse ano. Ele nos estreitou a um ponto profundo para que o que Ele vai derramar não se perca mais. Perdemos muita unção, irmãos. Eu desperdicei muita unção. Porque a falta de compromisso, de posicionamento, em maturidade com a causa do reino de Deus, no corpo de Cristo desse lugar e de muitos que beberam dessa unção, fez que a unção se perdesse. A unção se perde, apóstolo? Sim, irmãos. Perde, irmãos. E é um tempo que Deus vai cobrar isso. E esse ano Deus nos cobrou. Toda a unção que foi perdida, foi cobrada. Então eu quero falar para você que a unção que Deus te deu, se ela for desperdiçada, Ele vai ter uma cobrança pessoal com você nessa terra. E vai doer. Não despreze a unção que você recebeu. Muitos diáconos meus, muitas pessoas que eu consagrei desprezaram a unção que eu dei a eles. Muitos. Muitos se afastaram da obediência ao Evangelho e voltaram ao mundo. Eles não sabem o que eles estão fazendo contra os anjos que dão a eles isso. Eles não sabem quem são os anjos. Se você soubesse como os anjos são sérios, irmãos. E eles não vão passar a mão na sua cabeça. Vocês estão lidando com seres santos. Se às vezes você acha difícil seus pastores, em alguns pontos dele, imagine vocês de frente com os anjos, tratando daquilo que Ele deu para vocês. Os anjos nos cobram? Sim. Eles vêm para cobrar a gente seriamente na terra. Todo dinheiro, toda unção, todas as palavras que foi te dadas serão cobradas. Você sabe por que houve um momento, não sei se os pastores lembram, que estava todo mundo no mover de todo mundo querer transferência, indo atrás de líderes que derrubavam todo mundo no poder? Você lembra disso? Eu sou dessa época. Só que teve uma coisa. E um dos porquê hoje eu tenho o que eu tenho. Porque eu zelei da palavra do Senhor. Eu dei muita palavra para o povo. É verdade, não é? Era muita libertação, muita palavra, muito ensinamento antes de eu ministrar o poder de Deus. Eu não brinquei com o poder de Deus. Deus sabe que eu não brinquei com o poder dele. Eu lembro um dia que Deus me levou em espírito. Eu estive diante de um ministro de poder, que Deus tinha entregado uma unção a ele. E eu ficava diante dele. Por 2 vezes Deus me levou diante do espírito dele para repreender ele. Eu falava assim para ele assim: até quando você vai brincar com o poder de Deus? Até quando? E ele entrou num processo muito severo, perdendo aquela unção que Deus deu a ele. Muito severo. Então, quando Deus ele derramar a unção em você, tome cuidado. Porque essa unção, ela é um preço. Ela é santa, ela é divina, ela foi conquistada na cruz com o preço do sangue de Jesus Cristo.
Toda a unção que você tem hoje é porque Jesus Cristo gerou ela lá na cruz para você. Ele conquistou na cruz para você. Toda unção que nós carregamos aqui dentro é porque anos de oração, de obediência, me deu acesso a anjos, ao Espírito do poder de Deus, a mantos específicos, para vocês terem essa unção contínua aqui dentro. Então não ache que você não vai ser cobrado por Deus pelo aquilo que Ele está dando para você, porque você vai ser cobrado de cada gotinha de unção que você recebe aqui dentro. Com Deus você não pode barganhar e brincar. E o favor de hoje, quando ele se perde, talvez nunca mais voltará na sua vida. Infelizmente, alguns não conseguem aceitar, mas quem passou o processo sabe. Eu conheci líderes, pessoalmente, eu conversei com eles. Conversei mesmo com apóstolos, homens que eram um dos maiores implantadores de igreja do Brasil, Missão para Cristo. Deus tinha dado um favor para ele financeiro, empresarial. Ele ganhava muito bem. Ele implantava muitas igrejas. Ele tinha um investimento que vinha de Singapura, de um dos países mais ricos do mundo. Ele implantou igreja em vários lugares do Brasil. Foi levantado apóstolo. No ministério dele, ele me relatou pessoalmente. Todos os tipos de manifestações sobrenaturais que você possa pensar que Deus pode fazer, ele falou que tinha no ministério dele. Ele falou que o ministério dele jorrava vinho em cima do altar. Chovia ouro. Os dentes das pessoas eram restaurados com ouro. Todos os tipos de milagres, paralíticos levantavam, todos os tipos de milagres tinham dentro da igreja dele. Porque Deus tinha dado um favor a ele. Ele me mostrou o telefone do Ricardo, do apóstolo Ricardo da Colômbia, do Avivamento de Bogotá. Quem conhece? Avivamento de Bogotá. Um dos maiores avivamentos, amém? O pessoal da Lagoinha, tudo lá receber. Ele era amigo pessoal daquele homem, com o contato dele, por causa do favor que Deus tinha dado a ele. Ele tinha acesso aos grandes ministros no mundo. E aonde esse homem foi cair? Lá no monte onde eu estava acampado, com a família dele, lá em cima. Ele mostrou foto daquele homem, mostrou o WhatsApp, mostrou tudo. Tinha acesso a grandes líderes. E como é que estava a vida dele? Um inferno. Porque ele perdeu o favor de Deus. Você pode estar entre o espírito de homens ungidos. Mas se aqueles anjos receberam a ordem no mundo espiritual que você não tem o favor de Deus, você não consegue ter o que aqueles homens têm. São os anjos que ordenam ao espírito dos ministros a transferir a unção. Antes de qualquer ministração muito poderosa para trazer a unção de manutenção, de renovo para vocês, eu vejo eles chegarem e colocar a tala de óleo, cheio de ouro, cheio de óleo, para garantir que vocês suportem as guerras espirituais de vocês. Suas guerras, sua iniquidade, seus pecados que você está vencendo. Seus. Não meus, não do teu próximo. Eu estou te falando da sua vida pessoal. Quem você é. Por causa da unção que Ele tem dado a você, você está conseguindo vencer muitas coisas que talvez esses anos não estaria nem de pé na presença de Deus aqui. Mas é a unção que tem protegido muitos de vocês. Quando o coração se volta contra a unção pela qual você está recebendo, e se você perder esse favor, duro será para você. Duro
será as consequências que você vai carregar por resto de toda a sua vida. Escute o que eu estou dizendo para você. Eu estou dizendo por experiência de homens e pessoas que eu conheci, de grandes ministérios, que perderam o favor de Deus porque abandonaram o primeiro amor. Abandonaram o seu primeiro pacto com Deus, a sua aliança. Desonraram a unção que eles carregavam. E isto é bíblico. Então eu estou sentindo que Deus está ajustando a gente esses dias, culto passado, hoje de novo. Deus está apertando você. Para que a verdade ela esteja ajustada na sua vida, para que você não tropece no que Deus derramará sobre a sua vida. A unção está em você. Mesmo que você esteja naquele pior dia que você não sente Deus, você não sente nada. Isso é tua carne que não está sentindo. Esse é o teu problema que você não entendeu ainda. Quando você parar e falar, calma, e aqui está. As coisas se ajustam em você, volta ao normal, tudo volta ao normal. Porque parece que às vezes nós decidimos deixar nosso espírito de lado. E ficamos tão cheios da nossa alma que perdemos todos os sentidos que Deus do Espírito Deus colocou dentro de nós. Parece que a gente está desviado, parece que está cheio de pecado. É verdade, não é? É. Porque você decidiu dar vazão à sua carne. Deus não está resistindo a você. Sua carne está resistindo à presença de Deus. Então, ao momento que as angústias ela batem, a ansiedade, a dor profunda, isso vem trazer para a gente um fardo, uma luta contra o nosso espírito. Eu tenho que lutar contra isso, deixar isso de lado e encontrar minha paz de novo. Então volte sempre a encontrar a sua paz no seu coração. Quando você consegue reencontrar a paz, você se encontrou com o teu espírito de novo. E Deus pode fluir através disso para te dar o descanso, a unção e tudo que você vai precisar para vencer esse turbilhão que está contra a sua alma, suas emoções, sua mente. Não negligencie, irmãos, o que eu vou falar para vocês. Há muito poder satânico que lutamos todos os dias, embora nós nem percebemos. O cosmo é assombroso. As forças do cosmo, dos tronos, nos resiste? Sim. Por isso que você tem que estar respaldado da vida de oração. Fala, oração. Em 1 Pedro 4,7 assim, ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Porquanto, tende bom senso e vigiai em oração. Ele chama você a ter bom senso. O que você entende de ter bom senso? Tem equilíbrio. Tem a percepção das coisas que estão à sua volta. Seja sensato com você mesmo. Aprenda a discernir, discirna a si mesmo as coisas que estão à sua volta. E vigiai em oração. Como é difícil as pessoas vigiarem em oração? Por que é tão difícil? A maior lei espiritual dada a vocês para transformação pessoal, para apoderamento do Espírito Santo, para a batalha espiritual, para promover todas as áreas vitais da sua vida é a oração. E por que não orar? Por que cometemos a tolice quando nós não estamos se sentindo bem em fugir da oração? Ore quando você não estiver se sentindo bem. Ore quando você estiver se sentindo bem. Ore nos teus piores dias. Ore nos teus melhores dias. Ore em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Ore em todo o tempo. Ore quando o seu corpo estiver fraco. Ore quando você estiver no jejum e você estiver fraco.
Entenda que a oração é um mandamento, é uma ordem, é uma ordenância. Aleluia.